mas quando você entende exatamente o que o texto está querendo dizer e o que ele pode dizer para nós hoje, a leitura deste livro fica extraordinária, né? Na realidade, a Bíblia toda é um livro muito fantástico quando é estudado da maneira correta. Se a gente está estudando a Bíblia e a gente está achando a leitura entediante, tem alguma coisa errada com a nossa leitura. Ou a gente não está pedindo iluminação do Espírito Santo, ou a gente não está lendo conforme é para ler a Bíblia. Porque a Bíblia é um livro fantástico quando ele é estudado da forma correta. Mas antes de abrirmos a palavra de Deus, eu gostaria de orar por você, para que o Espírito Santo possa abrir o nosso coração para que possamos entender melhor as verdades que vamos estudar nesta manhã. Oremos. Senhor Deus, bondoso Pai, estamos aqui, Pai, para estudar a Tua Palavra mais uma vez. As pessoas vieram aqui ouvir a Tua Palavra, o que o Senhor quer dizer para cada um, Pai. Que o Santo Espírito possa me usar nesse momento para que o objetivo do céu seja alcançado aqui. Que possamos sair satisfeitos, Pai, alimentados com o que a Tua Palavra diz. Que eu resista à tentação de dizer algo de mim mesmo aqui, Pai, mas que seja tudo debaixo da Tua vontade, conforme a Tua Palavra, para que o objetivo que o Senhor tem em salvar a cada um de nós, Pai, possa continuar sendo cumprido nesta manhã. Em nome de Jesus, amém. Então vamos abrir a palavra de Deus no livro de Levítico, capítulo 1. Não é um texto muito grande, mas às vezes a gente chega no bíblico lá, vai ler o livro de Levítico. Talvez não seja a experiência de todo mundo aqui, mas pode ser que seja a experiência de algumas pessoas aqui ao lidar com esses textos que se tratam de rituais que eram realizados para o povo de Israel daquela época e tem a dificuldade de aplicar para a sua vida hoje. Talvez alguns aqui com mais experiência já sabem o que significa esse texto para a vida. Mas é sempre o que aprender, né? A palavra de Deus sempre é o que aprender. Até você dar o seu último suspiro, você sempre vai ter o que aprender com a palavra de Deus. Não importa o quão você acha que sabe. A palavra de Deus sempre tem que nos ensinar. E essa como podemos dizer, essa é a graça, né? A graça é sempre ter que aprender algo novo. Não é um livro empoeirado e antigo que você lê só uma vez para não ler mais. A Bíblia é um livro que sempre tem que ser lido. Toda vez que você lê, você tem uma lição diferente, porque a sua vida está em estágios diferentes. A palavra de Deus, quando ela é estudada, como disse, a palavra de Deus ela não volta para Ele vazia. Por isso a importância de pregarmos a palavra de Deus para as pessoas também e meditar para a nossa vida. Levítico capítulo 1. Então vamos ler aqui, verso 1 em diante, vamos ler o capítulo 1 completo. É um capítulo curto, mas muito profundo. Da tenda do encontro, o Senhor chamou Moisés e lhe disse: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando você apresentar um animal como oferta para o Senhor, escolha um dos rebanhos de gado, ovelhas ou cabras. Se o animal que apresentar como holocausto for do rebanho de gado, deverá ser um macho sem defeito. Leve-o até a entrada da tenda do encontro, para que seja aceito pelo Senhor. Coloque a mão sobre a cabeça do animal, para que seja aceito em seu lugar como expiação. Mate o novilho na presença do Senhor
e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue do animal, derramando em todos os lados do altar. Olha quantos detalhes, né? O livro de Levítico é cheio de detalhes impressionantes. Então, derramando em todos os lados do altar que está à entrada da tenda do encontro. Agora vamos para o verso 6. Depois, tire a pele do animal e corte-o em pedaços. Os filhos do sacerdote Arão acenderão fogo no altar e ali arrumarão a lenha. Arrumarão também os pedaços da oferta, incluindo a cabeça e a gordura, sobre a lenha acesa no altar. Mas os órgãos internos e as pernas serão lavados primeiro com água. Então o sacerdote queimará tudo no altar como holocausto. É uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. Se o animal que apresentar como holocausto for um carneiro ou um cabrito, deverá ser um macho sem defeito. Mate o animal junto ao lado norte do altar, na presença do Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, derramarão o sangue do animal em todos os lados do altar. Depois, corte o animal em pedaços, incluindo a cabeça e a gordura. Os sacerdotes arrumarão os pedaços da oferta sobre a lenha acesa no altar, mas os órgãos internos e as pernas serão lavados primeiro com água. Então o sacerdote queimará tudo no altar como holocausto. É uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. Se apresentar ao Senhor uma ave como holocausto, deverá ser uma rolinha ou um pombinho. O sacerdote levará a ave até o altar, destroncará a cabeça dela e deixará o sangue escorrer na lateral do altar. Em seguida, queimará a ave. Verso 16 agora. O sacerdote removerá o papo e as penas da cauda da ave e os lançará do lado leste do altar, sobre as cinzas. Depois, segurando a ave pelas asas, o sacerdote a partirá, mas sem despedaçá-la, e a apresentará como holocausto sobre a lenha acesa no altar. É uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. Nós temos muitos detalhes aqui, né? Nós, muitas vezes, quando a gente não sabe fazer algo e a gente é curioso e quer aprender, a gente vai lá na internet, no YouTube e vai lá, tutorial. Lá tem diversos tipos de tutoriais, né? Tutorial de como passar roupa. Eu, se vacilar, deve ter tutorial de como amarrar o cadarço. Eu nunca pesquisei, mas deve ter. E quando eu estava ali, eu não tinha tido essa ideia de fazer essa paralela. Me veio essa ideia agora, né? Deus iluminando a gente. Aqui nós temos diante de nós um tutorial. Mas qual o tipo de tutorial que tem aqui? É o tutorial de adoração. O livro de Levítico, ele ensina. É um manual para os sacerdotes fazerem a adoração a Deus de forma correta. Tanto os sacerdotes como os ofertantes. Os demais membros do povo de Israel. E aí, o livro de Levítico é um livro assim. Quando você vai assistir um tutorial para fazer alguma coisa, você vai pegar uma receita na internet para fazer um estrogonofe de frango que você nunca fez. Você vai pausando o vídeo e vai acompanhando, pelo menos eu faço desse jeito, né? Não estrogonofe de frango, nunca fiz, outras coisas, né? E você vai pausando e vai refletindo e vai fazendo. O livro de Levíticos é assim: você vai ler cada detalhe ali, você vai pausar e fazer uma breve reflexão sobre o que aquilo quer dizer. E muitas vezes, na maioria das vezes, a palavra de Deus ela sempre vai trazer luz ao que Levítico está dizendo aqui. E por que Deus utilizou o santuário para trazer a mensagem de salvação para o povo de Israel? Aí vem essa pergunta: nossa, mas quanto detalhe? Por que Deus pediu todos esses detalhes para o povo de Israel? E aí vem uma resposta muito interessante. O povo de Israel foi escravo muito tempo no Egito. E o povo de Israel eram imaturos espiritualmente falando.
Eles viveram num país, numa nação egípcia, que era cercada de imagens, de escultura. Tudo era muito visual. Então Deus, para chegar no coração daquele povo, teria que chegar de uma maneira visual, de uma maneira pedagógica. E aí vem um outro detalhe. Quando eu era criança, a gente tem a classe do Valdo Berço, a classe do Jardim da Infância, né? E eu me lembro muito bem, quando fazia parte dessas duas classes, aquele negócio que eu sempre esqueço o nome, mas é aquele quadro que as professoras têm, elas colam a imagem de Jesus. Flanelógrafo. Quem que disse? Obrigado, viu? Você vê que o nome não é muito fácil, né? Você vê, a gente está falando de Levítico, que é um livro complexo, e a gente usa uma ilustração de um nome de um negócio complexo. Mas todo mundo sabe o que é um flanelógrafo, eu acho. Né? A professora vai lá, negócio verdinho, e cola a imagem de Jesus. Tinha muito isso quando eu era criança. Até hoje, em alguns lugares ainda tem. E aí você coloca a imagenzinha para a criança de Jesus, e aí você coloca, Jesus nasceu, vai. Aí coloca a manjedoura, coloca o bebezinho ali, aí coloca a imagem de José e Maria, e os animaizinhos em volta, você vai colando e vai ensinando para a criança. Por quê? A criança, ela é imatura, ela precisa, até a gente com imagem é melhor, né? Até a gente com imagem funciona melhor, mas a criança, ela precisa desse estímulo visual, porque isso atrai a criança. E aqui nós vemos que o povo de Israel eram crianças espirituais, eram maturos. Então o santuário é um recurso pedagógico de Deus para ensinar o plano da salvação do povo de Israel. Olha que interessante. Por isso que tinha os rituais, né? Tudo isso detalhado, não só no capítulo 1 de Levítico, mas no restante do livro. Você vê rituais, você vê que Deus, quando Ele quer algo detalhado, Ele deixa muito claro. Tem gente que quer detalhar algo que Deus não detalhou. E aí é um problema, né? Você vê que a gente estudou aqui sobre as controvérsias dos fariseus, né? Os fariseus tinham umas regrinhas em cima do sábado ali, que não eram regras bíblicas, mas eles queriam detalhar o que Jesus não detalhou. E aqui quando Deus ele fala, eu quero algo detalhadinho, Deus ele deixa muito claro, né? Por quê? Mas por que era tão detalhadinho assim? Eu ia me perder se eu fosse talvez um sacerdote. Quanta coisa, até eu memorizar tudo isso. Mas aqui a gente não está tratando de qualquer coisa, a gente está tratando do plano da salvação. Por isso que Deus queria que fosse feito da melhor maneira possível, exatamente como Ele ordenou. Nem um pouquinho para cá, nem um pouquinho para lá, porque o plano da salvação está sendo retratado ali. Não é qualquer coisa, né? Então, o livro de Levíticos era um livro ilustrado para crianças espirituais, que eram o povo de Israel. É claro que tinha algo um pouquinho, talvez, mais desconfortável, e eu posso até dizer que macabro, né? Envolvendo o sacrifício desses animais aqui, e a gente vai se aprofundar um pouquinho nisso aqui. Mas no verso 1, do capítulo 1 de Levítico, fala sobre o animal apresentado como oferta ao Senhor. E aqui, o Senhor, passando as instruções para Moisés, diz: escolha o dos rebanhos de gado, ovelhas ou cabras. Ou seja, o gado, por exemplo, ele era o mais rico, tinha mais condição de oferecer o gado como oferta. Ele levava lá para o santuário, ele era rico, tinha mais condição, ele podia levar o gado como sacrifício. Geralmente a ovelha era para uma pessoa que não era tão rica assim, né? E ainda nós temos aqui a pomba rolinha, que era mais pobre mesmo, quer dizer, mais lascada, né? Tinha que levar a oferta lá, né? Para o santuário. Então, não eram aceitos os animais selvagens, por exemplo. Por que não podia ser o lobo, o leão? Por quê? Os animais eles representavam quem? Jesus. Qual que era uma característica que Jesus tinha? Jesus era selvagem, ele era manso. Você pega uma ovelhinha, qual que é uma característica principal dela?
mansidão. Então, os próprios animais tinham que representar a pessoa de Jesus. Por quê? Aquilo tinha que entrar na cabeça dura do povo de Israel. Porque eles estavam contaminados com muitas imagens de idolatria. Então, aquilo precisava entrar. E com a repetição vem o quê? O aprendizado. Não é mesmo? A repetição é o aprendizado. Você vai, no primeiro dia, talvez você ficar perdido, mas espera aí, você pega a ovelha, e depois você asperge o sangue no altar, depois você faz isso, faz aquilo. Mas com o tempo, aquilo ia se tornando um costume, ia se tornando natural. Vê como que é? Só esse pouquinho que a gente vê no livro de Levítico. A gente não percebe que é um livro maravilhoso e que muitas vezes a gente lê de forma errada? Aqui mesmo em Isaías 53, verso 7, a gente não vai abrir todos os textos devido ao tempo, mas Isaías 53, verso 7 diz que Jesus ele foi como ovelha muda perante os seus tosqueadores, levado ao matadouro. Então Jesus, aquele animalzinho oferecido, ele representava Jesus Cristo. E ali no verso 2, indo para o verso 2, nós vemos que tinha que ser um macho sem defeito. Essa aqui é muito fácil. Por que tinha que ser um macho sem defeito? Jesus era perfeito. Jesus não tinha pecado. Então não podia ser um animal manco, um animal doente. Tinha que ser o melhor. Por quê? Jesus ele fez o melhor. O louvor que cantamos no final da escola sabatina diz: Jesus é o melhor. E Jesus não é só melhor, ele é o melhor. Não tinha como ser mais perfeito o plano de salvação por nós, não tinha como ser. O sacrifício de Cristo por nós foi o auge da perfeição para nos salvar. Nós que somos miseráveis pecadores, né? Quem diria, né? Que um plano tão perfeito desenvolvido de salvação por nós, logo nós. Mas a graça é isso aí, né? A graça, ela é isso. Ela não é merecimento. Então, no verso 2, você apresentava o macho sem defeito, levava-o até a entrada da tenda do encontro, ele tinha que ser aceitado pelo Senhor, aí coloque a mão na cabeça do animal. E essa aqui é a instruções ao povo de Israel, olha só. Para que seja aceito pelo Senhor, né? Como expiação, mate um novilho na presença do Senhor. A própria pessoa que levava o animal tinha que matá-lo. Agora vamos pensar o seguinte: eu não sei como funcionava a afetividade para com os animais na época do povo de Israel, mas creio eu que eles tinham um grau de afetividade para os animais. Seres humanos, né? E eu fico imaginando se isso fosse pedido nos dias de hoje. Vamos dizer que ao invés de uma ovelha, que não é um animal que a gente tem muita familiaridade, fosse um cachorro ou um gato para levar. Mas ia ser uma choradeira. Ia todo mundo chorando: nossa, eu pequei, agora o meu animal vai ter que morrer. E eu ia na fila chorando também. Eu estou zoando aqui, mas eu ia estar na fila chorando também, porque imagina, você tem que ter um sangue muito frio para matar o animal. E aqui nós já começamos a ver como o pecado é maligno. E Deus ele queria mostrar da maneira mais dramática para o povo de Israel que o pecado é maligno. Existe uma maneira mais dramática de dizer que o pecado ele é cruel, ele é catastrófico, ele é destruidor, do que você levar o seu próprio animal e passar o facão no pescoço dele e jorrar sangue ali. Existe uma maneira mais? Não tinha como você falar: eu não entendi que o pecado é tão ruim assim. Eu não entendi. Não tem como. Não tem como não entender que o pecado é ruim. Mas hoje é mais difícil entender que o pecado é ruim, porque eu não estou degolando um animal? Não, basta você meditar no sacrifício de Jesus e ver o que o pecado faz com as pessoas aí fora. Você vê que o mundo de pecado traz o que? O câncer no intestino de um pastor servo de Deus que prega a palavra dele. Esse é o mundo de pecado que nós vivemos. Até as pessoas que tentam ali
seguir a vontade de Deus, elas sofrem com o mundo de pecado. Você cristão ou não cristão, você vai sair na esquina e você tem o risco de ser assaltado. Por quê? Você está inserido no mundo de pecado. E o pecado é cruel, o pecado é maligno, o pecado é terror. E isso a gente não pode perder de vista. Porque quando a gente perde de vista o quanto o pecado é cruel e a separação que ele faz entre mim e Deus, eu diminuo a graça de Deus. E eu fico confortável. E é aí que mora o perigo na nossa vida. Jesus nunca pecou. Aqui nós percebemos que vários animais existia uma lista de animais que eram oferecidos. O mais rico podia participar do sacrifício, até o mais pobre. E o que isso significa? Que o plano da salvação é para todos, inclui todos. Amém? Não importa a etnia, a cor, a classe social, etc. O plano da salvação é para todo mundo. Há espaço na salvação para você. Amém? Jesus oferece essa salvação para você, apesar desse mundo de pecado. E a gente fica pensando, né? Eu li um comentário bíblico, inclusive, o autor ele faz uma reflexão muito interessante sobre o adorador que fazia aquele sacrifício, né? O adorador pegava aquele animal inocente, que nada tinha feito, aquele animal manso, olhava para aquele animal, talvez antes de passar o facão no pescoço dele, e olhava e podia pensar assim: essa vida morrerá como eu deveria morrer. Ou seja, esse animal está sofrendo uma morte que era minha. E aí o que levava a pensar? Um dia, naquela época, né? Um dia, alguém virá morrer no meu lugar, da forma que eu deveria morrer. Alguém inocente, que nada fez para merecer essa morte. E isso, a gente começa a entender como o plano da salvação é algo que não tem como entender na sua completude. O pecador conduz ao animal, leva ao altar, coloca as mãos na cabeça, faz um corte rápido, o sangue jorra na bacia, tudo isso descrito no verso 3. Ele derrama o sangue em todos os lados do altar. É o sangue da aspersão. Através desse sangue, pela fé, no sacrifício futuro de Cristo, aquele pecador é perdoado. É a mesma coisa que você tem um boleto para você que vai vencer amanhã. Você precisa pagar ele. E aí você vai passar o cartão de crédito para pagar esse boleto, né? Você vai estar sanando uma dívida e criando outra dívida, que é a dívida do cartão de crédito que você vai ter que pagar. Então, esses sacrifícios aqui era como se estivesse passando o cartão de crédito ali para pagar aquele boleto. Mas lá na frente a dívida ia vir. E quem ia pagar? Não era o povo. Foi o próprio Jesus. Então, vamos dizer assim, qual é o nome do irmão? Martim, vamos dizer que o irmão Martim está... tem muito dinheiro, vamos dizer. E eu estou enrolado com a minha dívida. E aí o irmão Martim fala assim: Paulo, eu estou sem o dinheiro hoje, mas faça o cartão de crédito. Depois, quando vem a fatura, você me manda que eu pago para você. Isso é só um jeito resumido de vocês entenderem, né? Porque até uma ilustração como essa se torna bem fraca, né? Em relação ao que foi de verdade o sacrifício de Cristo. Mas só uma forma para que você possa entender como que funcionou. O sangue dos animais não tinha poder nenhum. Mas pela fé, no sacrifício futuro de Cristo, aquelas pessoas eram perdoadas. Por quê? Aquele que prometeu não ia falhar. Eles confiaram: não, Jesus vai vir, ele vai morrer. Então eu estou aqui, por mais que esse animal não seja suficiente, lá na frente vai ter alguém que não vai falhar comigo quando a dívida estourar. Não é isso?
Aqui no verso 6, continuando o relato, depois de derramar o sangue na bacia, o que é recomendado? Tirar, recomendado não, né? Ordenado. Recomendado. Tira a pele do animal, ou seja, o animal era esfolado. Como Jesus sofreu? O que aconteceu com ele? Qual foi os tipos de tortura que Jesus sofreu quando ele estava no processo de crucificação? Talvez a maioria que assistiu o filme do Mel Gibson, do Paixão de Cristo, né? E algumas coisas ali apresentadas realmente são um rascunho do que deve ter acontecido, né? Um esboço. E de fato existiam aqueles chicotes, como mostra no filme, né? Que penetravam a pele da pessoa. Quando a pessoa puxava, a pele saía. Isso de fato acontecia com as pessoas chicoteadas e aconteceu com Jesus. Quando você tirava a pele do animal, assim como aquele animal que ia ser sacrificado, tinha sua pele tirada, Jesus ele foi ferido, dilacerado pelos chicotes dos soldados romanos. E Jesus não foi só dilacerado fisicamente, ele também foi dilacerado emocionalmente. Como, por exemplo, quando ele teve um dos discípulos dele que traiu ele com um beijo e o outro que o negou 3 vezes. Como será que isso, quando você já foi traído de alguma forma, talvez não na questão de adultério de casamento, mas talvez uma amizade que você acreditou que fosse verdadeira, isso dói demais. Quanto mais se ama, mais você sofre quando alguém que você ama faz mal para você. Então, se você que ama, talvez amou uma pessoa, essa pessoa, ela, no sentido figurado, deu uma facada nas suas costas e isso te causou dor, imagina o amor, o tamanho do amor de Deus. Quando se depara com um mundo que até hoje nega o seu sacrifício. É muito mais do que uma facada no coração de Deus. Talvez, eu fico imaginando aqui, que seja como se a gente rasgasse todas aquelas cicatrizes de volta e ferisse novamente. É como se fosse isso. Então, o animal era dilacerado. Jesus ele sofreu, foi ferido, dilacerado pelos chicotes. E aqui, depois o animal era cortado em pedaços. E os seus órgãos internos eram lavados. Por que os órgãos foram lavados? Para serem purificados. Isso aponta para a pureza interior de Jesus Cristo. Jesus ele não pecou nem sequer em pensamento. Para pensar. Se Jesus ele tivesse pensado ali, só dos romanos lá, colocando a coroa de espinhos nele, e chicoteando nele. Se Jesus sequer tivesse pensado assim, meu, que vontade de fazer os anjos do céu vir matar toda essa galera aqui. Ou que vontade que ele tem de lançar fogo do céu nessa pessoa. Se Jesus tivesse tido só esse pensamento, o sacrifício dele não seria válido. Nós hoje, como seres humanos, às vezes alguém pisa no nosso pé no telhado, pá! A gente pode até não brigar, né? Eu espero que você não brigue. Mas às vezes, dependendo do estresse, a gente pode pensar, nossa, eu estou com uma vontade de devolver esse pisão para essa pessoa saber como é que é, né? São situações que testam a gente. E nesse momento a gente tem que lembrar da mansidão de Jesus, né? Que sobre a maior tortura, ele não revidou a altura dos seus inimigos. Isso é um desafio para a nossa natureza humana, que quer se impor, que quer mostrar que é o tal. E a gente vê a natureza humilde de Jesus, né? Que se humilhou por nós. Um grande aprendizado para todos nós hoje. Depois que os órgãos internos eram lavados, Jesus também quer purificar o nosso interior. Jesus ele não quer que você entre nesse tanque batismal aqui só como um ritual. O que aconteceu com os fariseus na época de Jesus? Eles olharam todas essas coisas, todos esses rituais do sacrifício aqui, como uma coisa sem vida. Eles perderam a noção do significado daquilo. E muitas vezes hoje, nós temos os nossos rituais hoje ainda. Como por exemplo o batismo.
Ele é um ritual que representa o seu compromisso público de que você aceitou e as verdades da palavra de Deus. Mas às vezes nós corremos o risco, só que tem que ser um banho. Mas quando Jesus ele faz o chamado para a salvação, ele não quer lavar a gente só por fora. Ele quer lavar a gente principalmente por dentro. Porque a verdadeira transformação é de dentro para fora. E tem gente que começa errado, começa de fora para dentro. E assim como esses órgãos eram lavados, Jesus foi puro por dentro. Ele quer que eu e você sejamos puros também. Amém? Você aceita a pureza de Cristo na sua vida? Amém. Glória a Deus por isso. Depois disso, eles queimam aquele animal. E assim como aquele animal foi queimado, a vida de Cristo foi consumida na morte. E hoje, nós somos consumidos também. Consumidos pelo mundo de pecado, consumidos pela provação que muitas vezes vem na nossa vida. Jesus ele usa o fogo das provações para purificar o meu e o seu caráter.